Gente, eu tentei gravar a tela para mostrar para vocês o sistema que a gente usa na USP para acessar as disciplinas. Eu não sei por que o vídeo não ficou salvo, porque eu estou usando o Loom, que é essa extensão do Chrome aqui que está aqui no cantinho. E não deixa de ser um teste também, porque eu vou precisar desse negócio. Então, quando você faz matrícula na USP, você tem um número de matrícula e ele vai ser também o seu login. Ele é vinculado a um e-mail USP, e um e-mail USP que é do Google, mas ele é @usp.br. Então, nessa plataforma das disciplinas, você vai ter acesso a todas as disciplinas que você estiver matriculado. Essas letrinhas aqui são as siglas de departamentos, então, DPC, Departamento de Processo Civil, e processo, né, de forma geral, para o direito processual, filosofia do direito do trabalho, direito civil, direito do Estado, etc. A gente tem que cumprir, no direito USP, 91 créditos em optativas. Não precisam ser todos os créditos no direito, ainda bem. Então, assim, acho que até no máximo 2/3 dos créditos de optativa você pode fazer em outros cursos, ou com extensões, grupos de estudos. Eu, esse semestre, peguei História Medieval, que é uma disciplina lá da FEFELESH, que fica na cidade universitária, e por isso que ela aparece aqui para mim também. Outra coisa, eu me inscrevi para ser monitora de Direito Constitucional, que é uma matéria que eu já cursei, então eu virei monitora dessa matéria aqui, então ela também aparece para mim aqui na plataforma, como se fosse uma matéria que eu estou matriculada, mas é só para eu conseguir pegar os textos, conseguir acompanhar o que os alunos precisam ler para eu poder dar monitoria para eles. Então, eu vou abrir essa matéria aqui, que eu cursei também com o professor Levi, para mostrar um pouco para vocês. Aqui dentro, os monitores ou o professor, enfim, monitor que eu digo é um monitor de pós-graduação, não monitores como eu da graduação, né? Organiza isso daqui para os alunos saberem que dia que você vai ter qual matéria e coloca aqui linkado os textos que tem que ler para aquela aula. Gente, o mundo ideal é você ler todos os textos antes de assistir uma aula. Só que, no direito, na USP, uma carga de leitura monstruosa. E eu tenho parâmetro para dizer isso, porque eu tenho 2 graduações concluídas, as duas em comunicação, uma na FAAP e outra na própria USP, Relações Públicas. E, assim, comparando, né, carga de leitura, porque isso é outra coisa que muita gente também pergunta. Não tem como dizer que é igual, não é igual, tá? Não é igual, de verdade. A carga de leitura que eu tinha na FAP, das matérias de base humanística, era uma carga de leitura boa, assim. Tipo, era muita coisa, mas super dava conta. Em relações públicas, eu achei super suave, assim, uma carga de leitura muito tranquila mesmo. No direito USP, a carga de leitura é simplesmente insana. Só de leitura obrigatória, eu tô falando. Eu não tô falando coisas que você percebe a necessidade de ler no decorrer do processo. Eu tô falando só coisas que você obrigatoriamente vai ter que ler para ir conseguir ver uma aula, para conseguir fazer um trabalho de entrega semanal, enfim. Então você imagina a quantidade de leitura. Se fosse para estabelecer uma comparação, é muito tranquilo dizer que uma matéria na Sanfran tem uma carga de leitura semanal equivalente a uma matéria na ECA, ao que tem uma carga de leitura semestral. Então, não é exagero, gente. Uma semana de carga de leitura e de uma disciplina na Sanfran é equivalente a um semestre de carga de leitura e uma disciplina na ECA. E eu fico muito tranquila de dizer isso, porque eu me formei lá, cara. Então, não é uma coisa que eu só dei uma olhada, dei uma espiada para ver o quanto que é. Eu sei o quanto é na prática, né? Eu percebo, eu estou agora no terceiro ano de Direito na USP e eu
tenho como comparar os dois cursos dentro da universidade, é totalmente diferente a carga de leitura. Ponto. Isso é um ponto que tem que ficar muito claro, assim. Mas, mas são leituras muito úteis, entende? Então, tem uma outra coisa que você fala, meu, por que eu estou lendo isso? Mas não é uma coisa que você vai olhar na prática e falar, nossa, nem lembro, tipo, putz, que porcaria de leitura, sabe? Dificilmente você vai pegar alguma coisa no direito na Sanfran que você vai olhar para trás e falar, nossa, que lixo porque eu li isso. Tipo, de verdade. Tipo, assim, você pode até não conseguir ler tudo que tem que ler, mas o que você lê vai ser útil em algum momento. Tá? Então, pelo menos isso, sabe? É uma carga de leitura monstruosa, mas ela é útil. Então, assim, aqui, eu abri processual civil, perdão, ai, coronavírus. Então, teoria geral da prova foi uma matéria que a gente teve no dia 24/3. Com a pandemia, os professores, ou eles estão gravando a aula e disponibilizando para a gente aqui nesse sistema, como esse professor fez, ou melhor, esse professor ele dá aula na hora da aula normal mesmo e ao mesmo tempo grava e disponibiliza aqui no sistema. Tem professor que está preferindo gravar a aula e disponibilizar no sistema sem ser ao vivo com a gente. Tem professor que nem está gravando a aula, ele dá a aula e é isso. Tipo, gravou aí na sua tela que eu estou fazendo isso aqui, bem, senão você fica sem ter como ver depois. Então, vamos abrir aqui um exemplo. Teoria geral da prova. Aqui está ancorada a aula que foi isso. O assunto do seminário acaba sempre antecedendo. Então, vamos ver, só para vocês terem uma noção da quantidade de leitura para este dia aqui, para fazer este seminário aqui. É só um exemplo, tá, gente? Então, eles deixam linkados aqui os textos em PDF. Você tem como baixar. Eu opto sempre por baixar logo no começo do semestre tudo que estiver disponível. Mas aqui temos, ó, 21 páginas de PDF. São páginas duplas, então dá, tipo, quase 40 páginas para ler. Além disso, esse outro aqui, 12 páginas de PDF e tal, vai dar umas 20 páginas de leitura. E mais um do Dinamarca diferente, também 12 páginas de PDF, que também vai dar umas 20 páginas de leitura. E as leituras eu também, sabe, é nítido que são leituras mais densas do que, por exemplo, eram na ECA. Aí você lê tudo isso, e aí você vai responder as questões do seminário, que, como estamos em pandemia, foram colocadas todas online. Não é sempre assim. Sem pandemia, o professor pode optar por fazer esse tipo de colocação aqui online para você responder em casa, entregar e depois ir para a aula. Entregar na aula ou entregar online, ou ele pode, no dia de seminário com os monitores, a gente responder na hora. Entregam para a gente na hora na sala e é isso, responde. Quando a gente tem que fazer entrega pelo sistema ou por e-mail para depois ir para a monitoria em sala, em geral acontece uma coisa bem método socrático mesmo. Então, o monitor começa a sabatinar as pessoas da sala sobre o seminário, perguntando o que respondeu em cada pergunta, perguntando coisas que não são uma pergunta diretamente, mas tem a ver com os textos, enfim. Então, a minha dica é acostume-se a falar, tipo, na frente das pessoas, assim, a falar em público, porque vai ser muito necessário isso. Então, aqui estão as perguntas, o caso, né? Tem um caso aqui, e as perguntas referentes ao caso que você vai responder com base naqueles textos, nesses aqui. Isso é um modelinho, assim, um exemplo para vocês verem como que é um seminário, que chamam genericamente de seminário na Sanfran. Seminário, quase toda matéria tem seminário, tá, gente? Então, você tem a aula expositiva, que é ministrada pelo professor, e em outro horário, ou até outro dia, você tem a monitoria. E a monitoria é isso que eu falei do método socrático de entrega de resolução de casos e etc. E as leituras. É isso, gente. Então, depois eu vou gravar. Essa não é a única plataforma que a gente usa na, na faculdade. Então, depois eu vou gravar para vocês verem isso daqui.
que é a plataforma onde tem acesso a documentos, acesso ao histórico escolar, nota, falta e etc. Mas isso eu deixo para um outro momento, tá bom?